Flamengo entregou? Entregou. Só não foi o jogo. Entregou um bom futebol e ganhou sem problemas do Criciúma. E o Gabigol, hein? Treta com a diretoria até no jogo de despedida. E o Mundial de Clubes, que tem já uma emissora definida que vai transmitir para o mundo todo e de graça, hein? Além disso, novidade na transmissão do Brasileirão, foram já definidos alguns detalhes e a gente vai ter mais jogo em TV aberta. Boa notícia aí. E o Wesley, que já tem mais um gigante interessado na compra do jogador e fica cada vez mais difícil de segurar o lateral. Além disso, tem atacante do futebol inglês confirmando que quer jogar no Flamengo. E também vamos falar sobre o Augusto Melo do Corinthians, que papelão, entrou na justiça para tentar impedir a votação do impeachment dele, mas a justiça já negou e o processo continua correndo. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre algumas notícias aí do futebol brasileiro, que eu já comentei agora antes da vinheta, e vamos começar falando de Brasileirão. Brasileirão, tinha aquele boato que o Flamengo ia entregar o jogo pro Criciúma, todo mundo botando pilha, picharam o muro lá da Gávea pedindo para entregar para o Fluminense pagar a Série B, o Flamengo entregou, mas não entregou o jogo, entregou um bom futebol e ganhou sem esforço nenhum. Um jogo que o Flamengo claramente não estava dando o máximo, mas mesmo assim venceu sem problemas. Destaques aí para Bruno Henrique, principalmente Luiz Araújo, que voltou a ser relacionado e já voltou marcando gol. Destaque negativo aí para dois jogadores. Matheus Cunha, goleiro, muito inseguro, dando uns moles aí, desatento, e o Alcaraz, que continua se esforçando muito, mas errando muito ainda, errando muitos passes. Com isso, o Fluminense deu um respiro na luta aí contra o rebaixamento, mas ainda não pode ficar muito tranquilo, porque tem que secar o Red Bull amanhã, o Bragantino, e também precisa pontuar. Os dois jogos são na quinta-feira, tanto o jogo do Red Bull quanto o jogo do Fluminense. Falando ainda de Brasileirão, foi anunciado hoje que Globo e Record, que tem cada uma os seus direitos de uma das ligas, de uma das divisões entre os clubes do Brasileirão, elas definiram os horários que elas vão transmitir os jogos aos fins de semana do Brasileirão. E aí é uma boa notícia, porque a Globo anunciou que vai manter o horário das 4 da tarde aos domingos, e a Record confirmou que não vai querer rivalizar com a Globo. Ela vai passar os jogos das 6 da tarde de domingo, ou seja, mais um jogo em TV aberta para a galera que só tem a possibilidade de TV aberta ou que prefere assistir os jogos na TV aberta. Então a gente tem mais um jogo em TV aberta a ser transmitido por rodada no Brasileirão. Boa notícia aí. A Globo, que tem direito aos jogos da Libra, e a Record da Liga Forte. A Libra é onde está o Flamengo. Então os jogos em casa do Flamengo vão ser transmitidos pela Globo. Não todos, que ainda tem questão aí de pay-per-view, de Premiere, mas os jogos de TV aberta que o Flamengo estiver jogando em casa, que forem transmitidos, vão ser transmitidos pela Globo. E tem também novidade no Mundial de Clubes 2025, que a DAZN, a DAZN, foi confirmada como a emissora oficial do Mundial de Clubes no mundo inteiro. Logo em seguida, depois do anúncio da FIFA, a própria DAZN confirmou que a transmissão será gratuita para todo o mundo. Isso significa que não vai passar em TV aberta? Não. Eles têm os direitos e eles podem compartilhar esses direitos de acordo com a negociação que vai acontecer. Claramente, a Globo e as outras emissoras vão tentar adquirir esses direitos junto à DAZN para passar em TV aberta, e normalmente acontece um acordo por conta dos valores e pelo valor que a DAZN gasta. É normal que essas empresas façam esse compartilhamento da transmissão. Então, tem boas chances
do campeonato passarem em TV aberta também. Fato é que já está definido, é que vai ser transmitido pela DAZN para o mundo todo. As emissoras que conseguirem acordos com a DAZN vão ser adicionadas a essa lista aí. E agora vamos falar de Corinthians. Corinthians que está lá com o processo de impeachment rolando para o Augusto Melo. E por questão aí de algumas possíveis improbidades administrativas, um processo aí que foi aberto internamente no clube para analisar algumas possíveis atitudes dele administrativamente falando que não foram consideradas muito corretas por eles. E aí o Augusto Melo entrou na justiça tentando barrar essa votação. E hoje saiu a notícia de que a justiça negou essa tentativa aí de liminar para barrar a votação. Ou seja, o processo de impeachment dele, incluindo a votação, continuam em andamento. Ainda não tem a data exata marcada para essa votação acontecer, mas fato é que continua correndo aí o processo pro impeachment do Augusto Melo. E o Corinthians que vem bem, que tá ganhando bem os jogos. Memphis Depay jogando pra caramba, fez um golaço de falta, mas nos bastidores a coisa tá feia, hein? E agora vamos falar de Wesley, lateral direito, que além dos clubes que já vinham demonstrando interesse por ele, como Barcelona, como Manchester United, agora simplesmente o PSG sondou o jogador, começou a demonstrar interesse e tudo indica que também vai fazer proposta por ele em 2025. Como a gente já trouxe aqui, a ideia do Flamengo e nessa situação é de comum acordo com o staff do atleta. Eles têm o interesse em não vender agora na janela de janeiro e manter o Wesley evoluindo, treinando, jogando os campeonatos para que ele evolua e também passe a valer mais, que ele consiga uma venda mais forte, maior no meio do ano. Então, o Flamengo e o staff de Wesley pretendem arrecadar aí por volta de 30 milhões de euros nessa venda do Wesley. Lembrando que o Flamengo praticamente vendeu o Wesley para o Atalanta na última janela por 20 milhões de euros, só que o Wesley está jogando demais, então não assustaria ninguém se chegar uma proposta na casa dos 30 milhões de euros, como vem sendo dito. E o Barcelona, que já sinalizou também que vai fazer uma proposta, inclusive mencionou que pode chegar na casa aí dos 23, 24 milhões de euros. E aí, esticando a corda, com o Wesley indo bem em Libertadores, no Mundial, nesse início de ano, é bem provável que os valores cheguem aos 30 milhões de euros. E essa é a ideia, tanto de empresários quanto de diretoria do Flamengo. E agora com um gigante aí na briga, o PSG. Se a gente for falar, se eu fosse, por exemplo, o empresário do Wesley, hoje, United e Barcelona, para mim, seriam melhores opções. Única e simplesmente porque o PSG tem o Hakimi, aquele lateral, meia-direita, ponta-direita, marroquino, que é um jogador sensacional e tá lá e não vai sair tão cedo de lá. Então o Wesley chegaria claramente para ser reserva do Hakimi. Já no Barcelona e no United não tem ninguém que tome conta dessa forma nessa posição. Então acho que ele iria e teria mais espaço nesses dois times. Mas no fim das contas, o que conta mesmo é dinheiro. Se chegar uma grana mais pesada do PSG, um salário maior, luvas maiores, tem muito mais chance dele de fato ser vendido pro PSG. Qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui para vocês também. E agora vamos falar sobre a despedida de Gabigol, que também tem treta. Para variar, Gabigol arrumando confusão com a diretoria até no último jogo, até na despedida. E por uma besteira, tá? Gabigol fez um pedido ao Landim para, na despedida dele, ser disponibilizado antes do jogo ou depois, não ficou muito claro na matéria que saiu, um microfone aberto para ele fazer um discurso, uma declaração para a torcida, seja lá o que ele quisesse falar, mas foi negado. Diretoria e presidência negaram esse microfone ao Gabigol
e deram a justificativa à declaração que ele deu logo após o campeonato, a Copa do Brasil, que ele deu uma alfinetada forte aí na diretoria, no Tite, falou um pouquinho mais do que seria o padrão do jogador em relação ao clube que ele está empregado no momento. Então, o Flamengo preferiu não abrir esse espaço para o Gabigol por medo dele levar o discurso um pouco mais para o lado político. Flamengo que vai ter eleição de presidente na semana que vem, então poderia causar algum problema aí para a presidência e por isso foi negado. E aí, claro, Gabigol não gostou e tá esse climão agora no Flamengo por conta desse detalhe aí da despedida. E agora, para finalizar, um dos jogadores que o Flamengo vem sondando, que vem nessa lista aí dos possíveis substitutos do Gabigol para 2025, falou lá na Inglaterra, e é o David Washington, o centroavante do Chelsea, que quase veio para o Flamengo na última janela. Foi perguntado sobre essa possibilidade de vir para o Flamengo em 2025 e foi muito claro, falou que seria uma honra vir e que se esse for o destino resolvido pelos empresários dele, junto com o Chelsea, junto com o Flamengo, seria um grande prazer, que ele tem muita vontade de vestir a camisa do Flamengo. Parece uma notícia que não tem muita relevância, que não tem muito peso, mas a gente sabe que cada vez mais a vontade do jogador pesa nas decisões dos clubes. Por que eu digo isso? A gente hoje tem o cenário para o David Washington lá na Europa como um todo, não é muito aberto. Ele não jogou pelo time principal do Chelsea praticamente, está jogando muito mais no Sub-23, e o Chelsea já disse que a prioridade é tentar emprestá-lo para um clube europeu. E aí, caso não apareça ou não fechem nenhum acordo, aí sim ele poderia cogitar o empréstimo para o Brasil, para o Flamengo. Porém, a probabilidade de algum time grande, algum time relevante da Europa fazer proposta para o David Washington não é das maiores, é pequena. E aí, com isso, ele tendo uma proposta de Flamengo lado a lado com propostas de times medianos e pequenos da Europa, pode ter certeza que ele vai tentar forçar a barra lá com o Chelsea para vir para o Flamengo. E isso pode ser primordial, pode ser decisivo para que a escolha do Chelsea seja o Flamengo e que ele venha para cá. Claro que tudo depende dos termos das negociações, de quanto o Flamengo estaria disposto a pagar pelo empréstimo, de quanto o Flamengo gostaria de determinar uma cláusula de opção de compra futura, ou se o Flamengo até tem a disposição de pegar ele simplesmente por empréstimo sem cláusula de opção de compra, ou uma cláusula de obrigação de compra, que eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que o que daria mais certo seria de fato uma cláusula de opção de compra, porque aí serve como um test drive. O Flamengo tem 1 ano para usar o jogador, pagando os salários, e tem a opção até o fim do período do empréstimo de comprar ou não por um valor pré-determinado no momento em que se assina o contrato de empréstimo. Então, vamos aguardar para ver no que vai se desenrolar essa história do David Washington. O Flamengo continua monitorando os outros jogadores. Saiu agora a questão do Roger Guedes também. Ele se junta a Arthur Cabral, ao Luis Suárez, que não é o Luizito lá do companheiro do Messi, é o Luis Suárez do Granada, da Espanha. Tem também o David Washington, que está envolvido nesse caso de hoje, e o Cúcio Hernandes, que é o favorito da torcida do Flamengo, e algumas fontes dizem que também é o favorito da diretoria do Mengão. Também, caso tenha qualquer novidade, qualquer atualização, eu trago aqui para vocês. E por hoje era isso, lembrando para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E também não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar com os amigos, com a família, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É muito importante. Tem muita gente vendo o vídeo, até curtindo, mas que não está inscrito ainda no canal.
preciso que vocês se inscrevam para ajudar a divulgar mais. Ativar o sininho também para não perder nenhum novo vídeo que eu soltar aqui para vocês. Beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.